Oi, oi, pessoal. Aqui é a Carol Diamond. Estou aqui no canal Aura Rosa, trazendo para você a leitura História da Bruxaria. Esse livro fantástico, com fatos históricos que traz para a gente um conhecimento bem mais profundo do que é realmente, como começou a bruxaria, de onde que vem tudo que a gente hoje conhece e aplica nas nossas práticas magísticas, né? Então, é um livro que tem esse conteúdo histórico e é importante que a gente conheça essa história para que a gente possa seguir essa missão, cumprindo aí o nosso legado de bruxas e bruxos. Estamos no capítulo 4 e eu vou começar a ler ele agora, mas primeiro eu quero te convidar a curtir esse vídeo, deixa aí o seu like, comenta, compartilha com as pessoas que você sabe que curtem esse assunto, que gostam de saber sobre a história, né, de onde começaram as coisas e principalmente que gostam das magias ocultas, de bruxaria, de metafísica, física quântica, porque tudo está interligado. E lembra também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos capítulos. A gente está entrando no capítulo 4. Esse livro tem 11 capítulos. E todas quarta e sexta-feira eu estou trazendo aqui essa leitura fantástica para a gente trabalhar aí no nosso conhecimento. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa leitura. Capítulo 4. A caça às bruxas na Europa continental. Por volta de 1300, todos os elementos da bruxaria europeia tinham sido reunidos. No século, no século e meio subsequente, o medo das bruxas propagou-se gradualmente por toda a Europa. Então, em cerca de 1450, no fim da Idade Média, o medo converteu-se em obsessão febril, que redundou numa caça que duraria mais de 200 anos. A ideia popular de que a caça às bruxas foi um fenômeno medieval é fruto de um falso preconceito que vincula tudo o que é ruim ao clericalismo da chamada Idade das Trevas. Pelo contrário, a caça às bruxas foi produto da Renascença e da Reforma. Muitos dos intelectuais da Renascença e dos líderes da Reforma estavam entre os mais vigorosos defensores da crença em bruxaria diabólica. Alguns historiadores tentaram abordar o fenômeno da bruxaria na Europa do mesmo modo que os antropólogos analisam a feitiçaria na África, procurando examinar a função da crença em bruxas na sociedade europeia. Mas essa abordagem tem limitações. Em primeiro lugar, a bruxaria europeia é muito diferente da feitiçaria africana. Em segundo lugar, as condições sociais e intelectuais da bruxaria europeia variavam imensamente de área para área e de período para período. É possível argumentar que a bruxaria era um produto da ansiedade social e depois associar seus primórdios à inquietação social do século XIV, com suas pestes, fomes e guerras. Mas isso é demasiado simples. A peste, a fome e a guerra eram endêmicas na Idade Média e no começo da Era Moderna. Todos os períodos da história humana sofreram perturbações, mas nem todos produziram uma caça às bruxas. Explicações sociais mais estreitamente baseadas em considerações locais oferecem maior ajuda, mas continua sendo difícil explicar por que, então, surtos locais se fundiram numa loucura que envolveu quase toda a cultura. Os historiadores vêm debatendo há muito tempo as origens geográficas da bruxaria. Joseph Hansen, seguido por Hugh Trevor Hopper, argumentou que a bruxaria começou nas montanhas, onde o ar rarefeito era propício às alucinações, onde inexoráveis fenômenos naturais como tempestades e avalanches estimulavam a crença em devastadores poderes demoníacos, e onde antigas feitiçarias subsistiam em mentes ignaras. Tal ideia não é inteiramente justa para com os montanhenses. De fato, a bruxaria descende mais da heresia do que da feitiçaria, tendo aparecido inicialmente nas cidades das planícies, onde a heresia era forte, e só depois se propagado para as montanhas, onde ganhou vigor em decorrência de práticas remanescentes da antiga feitiçaria. Ligada à teoria da montanha está a ideia de que foram os inquisidores dominicanos, condutores do ataque à feitiçaria no século XV, que geraram as crenças em bruxas ao levarem para as montanhas até então desconhecidas suposições sociais da sociedade feudal estratificada das planícies. A generalização é demasiado ampla.
Mas com frequência as autoridades eclesiásticas locais resistiram aos inquisidores e à intromissão dos dominicanos e resistiram aos inquisidores. E a intromissão dos dominicanos gerou tensões que promoveram a crença em bruxas. A psicologia ajuda a explicar a perseguição. As pessoas projetam desejos e paixões perversos mais facilmente sobre indivíduos isolados e solitários, como viúvas idosas e velhotas enrugadas. Algumas das acusadas, impelidas pelo medo e pela culpa, acabam acreditando em sua própria culpabilidade. As freiras dementes de Louviers e London acreditavam ter praticado amor com o diabo. A caça às bruxas é um importante capítulo na história da maldade humana, comparável aos crimes de nazismo e do stalinismo no século XX. Aqui tem uma imagem e ela fala, essa imagem tem um enunciado, tem o bode, né, que é um dos símbolos da bruxaria, um simbólico, e algumas pessoas em torno desse bode. E aí fala, heréticos valdenses, frontispício da tradução francesa do Tractus contra Sectum Valdensium, de John Stringthorpe. Por vezes, os valdenses foram confundidos com bruxos e autores como Trinktores, usando o termo valdenses ou valdais para designar um bruxo. Mostram-se aqui bruxos de ambos os sexos adorando seu mestre, que lhes apareceu na forma de um bode. Então, aqui tem essa imagem. E depois aqui na outra página tem uma imagem de uma mulher com duas tábuas escritas, né? Duas pedras, acho que são os papiros. E ela fala: em um insulto deliberado aos judeus, os escritores cristãos frequentemente se referiam à Assembleia de Bruxas como sinagoga. Isso que foi falado no capítulo anterior, né? Que a sinagoga se transformou depois no sabá. Aqui a sinagoga é representada como tendo sido derrotada pela igreja. A mulher está com essa cara triste, para baixo, e segura também um cajado na mão. Aí fala: seu bastão de poder está quebrado e empunha tábuas nas quais estão gravadas meras tolices. Judeus e hereges, assim como as bruxas, eram vistos como ajudantes de Satã para obstruir a obra salvadora de Cristo. São coisas muito assim fantasiosas, né? Muito a gente percebe assim que para incriminar, para culpabilizar, se jogava qualquer coisa. E olha que nessa época nem tinha internet, hein? Imagina assim como que as coisas ganhavam uma proporção, né? É bem impressionante. Então vamos continuar. As sanções legais contra a bruxaria se endureceram continuamente à medida que se consolidava a noção de que toda feitiçaria envolvia um pacto com o diabo. A crescente severidade da teoria legal igualava-se cada vez maior crueldade da prática legal. Cada nova prova pretensamente irrefutável de crime de bruxaria e cada condenação do réu justificavam medidas mais implacáveis, incluindo a tortura, que, por sua vez, produzia mais confissões. As confissões produziam mais condenações. E assim, crença e repressão iam se alimentando uma à outra. Crença e repressão. Gente, isso aqui, eu só vou fazer um comentário, né? Quantas pessoas morreram injustamente, né? A gente já sabe, mas vale ressaltar, tendo que assumir por algo, algo que nunca tinha feito, ou na base da tortura. Tem uma frase que fala, né? Se matava-se as pessoas, principalmente mulheres, né? Se colocasse ela na água amarrada e ela afundasse, é porque ela era criminosa. Se ela não afunda, era uma coisa assim, se ela não se afogasse, é porque ela era bruxa. Era uma história assim, mais ou menos. Então, assim, se ela não afogasse, ela era bruxa. E se ela afogasse, ela morria afogada, né? Então, são muitas coisas horrendas, assim, que aconteceu. E a gente carrega isso, né, no nosso DNA, no nosso histórico ancestral. Então, é algo que a gente precisa ter esse conhecimento para entender o que foi, né? Hoje a gente às vezes brinca de bruxaria, né? Tem gente que gosta de se dizer bruxa, com todo respeito e não querendo também julgar ninguém, mas conhecer essa história traz essa seriedade do que é esse movimento, né? Então é importante que a gente conheça a história para
entender o quão sério é se afirmar bruxa, né? Não é uma brincadeira. Então vamos lá, seguindo. Uma nova ideologia intelectual ajudou a manter esse círculo vicioso, que é né, a repressão e a crença, uma ia se alimentando da outra. Muitos dos grandes humanistas da Renascença eram magos, e o neoplatonismo desses eruditos era muito diferente do aristotelismo, que, nos círculos escolásticos, encorajou o crescimento da crença em bruxaria. Entretanto, o recrudescimento da caça às bruxas coincidiu com o desenvolvimento da magia renascentista, e a crença dos humanistas na magia estimulou a crença na bruxaria, por mais que esses eruditos se empenhassem em sublinhar que a sábia e benévola magia que praticavam era muito diferente da magia malévola das bruxas. Além disso, essa distinção geralmente perdia-se na opinião pública, o que fez com que a própria magia humanista favorecesse a intensificação da caça às bruxas. Teólogos e juristas concordavam que a bruxaria era a pior das heresias. No início do século XV, começaram a circular folhetos que tratavam especificamente da bruxaria diabólica. O ceticismo e a moderação que tinham caracterizado o cânon episcope medieval cediam cada vez mais espaço à convicção de que a bruxaria era uma conspiração sinistra contra a Igreja, concebida e promovida por Satanás em pessoa. Um debate erudito sobre a existência concreta da bruxaria prosseguiu entre céticos e crentes, mas após a publicação de Malleus Maleficarium, em 1486, os crentes acabaram impondo seu ponto de vista por cerca de 2 séculos. É atribuir um valor exagerado às nossas conjecturas, assar pessoas vivas por causa delas, exclamou o cético Montaigne, mas a sua era uma voz isolada. Ironicamente, a invenção da imprensa na década de 1450, justamente na época em que se disseminavam os tratados sobre bruxaria, propagou mais rapidamente a perseguição. A invenção da imprensa, como a da televisão, séculos depois, não promoveu necessariamente a sabedoria ou a virtude. No começo do século XIV, os antigos elementos do folclore e da heresia ainda davam forma à bruxaria. Na Áustria, um grupo de heréticos foi acusado de cultuar Lúcifer e acreditar que um dia ele seria restituído ao céu, enquanto São Miguel seria precipitado para o inferno. Em suas reuniões, os heréticos saudavam-se mutuamente com as palavras: que o ultrajado Lúcifer esteja contigo. Supunha-se que realizavam orgias subterrâneas e dizia-se que uma jovem tinha declarado ser virgem acima do chão, embora sexualmente experiente debaixo da terra. Esses luciferianos também pregavam doutrinas semelhantes à dos cátaros e dos valdenses. Os valdenses, valdóis em francês, ou seguidores de Pedro Valdo, também chamados de pobres de Lyon, eram na realidade heréticos de mentalidade reformista, mas os ortodoxos vislumbraram uma ligação tão íntima entre bruxos e valdenses que os primeiros eram frequentemente apelidados de valdóis. E a ler em Valdere passou a significar ir às reuniões dos bruxos. O termo mais frequente para nomear essas reuniões continuou sendo sinagoga, embora sabá, igualmente insultuoso aos judeus, se tornasse uma designação comum no século seguinte. Aqui ele tem um adendo aqui, um asterisco, que faz essa questão da crença em bruxaria, que fala: o neoplatonismo sustentava que a magia podia ser trabalhada por meios naturais. O aristotelismo já falava, né, que toda magia tinha de ser realizada com a ajuda de espíritos. Então são duas visões, né? Platão e Aristóteles. Então a gente continua. Carlos Ginzburg investigou a única evidência idônea acerca da existência de um culto da fertilidade no período da perseguição. Em Friuli, no norte da Itália, os Bernandanti eram membros de um grupo que praticava ritos para assegurar a fertilidade dos campos e uma boa colheita. Mas os inquisidores associaram essas cerimônias ao cânon episcope e às reuniões noturnas para adorar Diana Holda, convertendo assim as reuniões dos Bernandanti em diabólicos sabás. Desde o início do século XIV,
o conceito de bruxaria passou por poucas alterações, mantendo-se quase estático nos 300 anos seguintes. Persistiram algumas variações geográficas. Na Inglaterra, por exemplo, como já vimos, os maleficia, feitiçarias maléficas das bruxas, eram bem mais enfatizados do que o vínculo da bruxaria com a heresia, do qual havia relativamente poucos casos. Na Escócia, o termo coven, uma variante de convent, do latim conventus, assembleia, que significa assembleia, né? Foi introduzido com cerca de 1500, em cerca de 1500 como designativo da reunião de bruxas e posteriormente, por extensão, do grupo local de bruxas praticantes. O termo só passou a ser usado com frequência após o ressurgimento da bruxaria moderna. Na Espanha, a relativa justiça escrupulosa da Inquisição limitou de um modo geral as manifestações de bruxaria à simples feitiçaria. A bruxaria diabólica desenvolveu-se principalmente na França, na Alemanha, na Suíça, nos Países Baixos e na Itália setentrional, áreas onde a heresia tinha tido forte presença, propagando-se depois para a Escandinávia nos séculos XVI e XVII. Depois eu vou trazer aqui o conceito da heresia, né, o sinônimo, o conceito, só para ficar mais claro, né? Eu gosto muito de pesquisar as palavras que a gente tem, que a gente às vezes até fala, muitas, assim, sim, às vezes tenta saber o que realmente o significado, né? Aí depois eu coloco aqui, tá? O crescimento da caça às bruxas, aqui a gente entra no outro subtítulo. Então fala do como que foi esse crescimento. Foi no começo do século XIV que se observou pela primeira vez o uso perverso das acusações de bruxaria para fins políticos. Nesse primeiro estágio da perseguição, os acusados eram frequentemente clérigos ou outras pessoas letradas capazes de ler e escrever magia. No fim do século XIV, as acusações se ampliariam, com vistas a atingir pessoas comuns. O Papa Bonifácio VIII foi postumamente julgado por seus inimigos por apostasia, homicídio e sodomia. Alegou-se que ele havia firmado um pacto com o diabo para precipitar a ruína do povo cristão. Papas já haviam sido destronados e acusados de crimes antes, mas a acusação da demonolatria era novidade. Felipe IV da França acusou o bispo Guinchard de Troyes de render preito de vassalagem ao diabo. No reinado de Eduardo I da Inglaterra, acusações de malefícia foram endereçadas contra Walter, bispo de Lichfield e Coventry. E entre 1317 e 1319, o Papa João XXII, obcecado pelo medo da bruxaria, acusou um médico, um barbeiro e um frade de conspirarem contra sua vida por meio de artes mágicas e promulgou a bula Super Illius Specula, autorizando especificamente a Inquisição a processar todos os feiticeiros porquanto adoravam demônios e tinham feito um pacto com o inferno. O inquisidor Bernardo Guy afirmou que a bruxaria subentendia pacto, pacto subentendia heresia, e como a Inquisição tinha o dever de processar os hereges, também estava obrigado a processar as bruxas. Mas foram os políticos, não os inquisidores, os responsáveis pelo infame julgamento dos templários em 1305 a 1314. 9 anos de Inquisição. Aqui tem uma imagem, tem duas pessoas presas no centro parece uma praça, um local público. Elas estão presas de costas na fogueira, né, amarradas uma de costas para outra, um homem e uma mulher, amarrados em cima da fogueira. Acho que são dois homens. E fala a execução de Jacques Molay, que é uma das pessoas que está, e seu companheiro. Provavelmente era um casal, né, homoafetivo, que foi dia 19 de março de 1313. De Molay, grão-mestre da Ordem do Templo, e os outros templários foram condenados à fogueira por Filipe, o Belo, da França, sob acusações comparáveis à de bruxaria. Então, é terrível, né? É uma coisa bem... Vamos continuar. A Ordem do Templo havia sido fundada por volta de 1118, com o objetivo de libertar a Terra Santa do domínio muçulmano. Mas os cavaleiros templários tinham tornado-se extremamente ricos e corruptos, apresentando-se agora como um alvo tentador para os monarcas, cujos gastos com a máquina governamental cresciam rapidamente. O Papa Clemente V, o rei Filipe IV, o Belo, França, e o rei Eduardo
segundo da Inglaterra, conseguiram a condenação dos templários por heresia, afirmando que eles invocavam o diabo, prestavam-lhe vassalagem, veneração e serviço e tinham um pacto com ele. A fama e a repercussão do processo em toda a Europa disseminaram a crença na existência de uma religião organizada que rejeitava Cristo e cultuava Satã. Em meados do século XIV, observou-se uma trégua na caça às bruxas. Depois, já perto do fim do século, o número de acusações aumentou. Muitos tribunais seculares adotaram procedimentos inquisitoriais, abolindo penas judiciais para acusadores que não conseguissem provar seus casos. Os tribunais seculares episcopais inquisitoriais repartiram entre si a responsabilidade e o lucro advindo com as condenações por bruxaria durante todo o século XV. Em 1398, a Universidade de Paris declarou os trabalhos dos Maléfica uma heresia se realizados por meio de um pacto com o diabo. O pacto podia ser explícito ou implícito. Nenhum documento precisava ser assinado ou promessa oficial apresentada. O simples ato de apelar para a intervenção de demônios constituía um pacto implícito que tornava o acusado passível de ser processado por heresia. Sob tal atmosfera, os julgamentos de bruxas começaram a assumir uma forma padronizada. Os manuais dos inquisidores apresentavam listas de perguntas que tinham que ser feitas aos acusados. E a tortura, ou o medo da tortura, obtinha confissões como as de 1387 a 88 na Lombardia, acho que é Lombardia que fala, onde um pequeno grupo foi preso por heresia. No decorrer do interrogatório, as pessoas foram torturadas e compelidas a implicar a maior parte da cidade no crime. Aí tem um asterisco que fala: ficou demonstrado que tinham sido forjadas as provas para os importantes julgamentos por bruxaria em Toulouse e Carcassonne, do período de 1330 a 1350, né? Então foi forjado, olha, as provas. Embora suas doutrinas básicas pareçam ter sido uma mistura de valdencismo e catarismo, eles confessaram que homem e mulher na sinagoga renunciavam formalmente uma ou duas vezes por mês à fé católica e adoravam Satã como seu Deus. Confirmavam que no devido tempo Satã acabaria por derrotar Cristo. Banqueteavam-se e bebiam poções repugnantes. Depois, com as luzes apagadas, entregavam-se a uma orgia em que cada qual se entregava a quem estivesse mais perto. Esses chavões eram derivados do modelo inquisitorial e cada julgamento reforçava ainda mais. Como a crença e as confissões se reforçavam mutuamente, o número de julgamentos cresceu de forma extraordinária, sobretudo na França, na Alemanha e nos Alpes. Era um livro sobre os julgamentos. Em um livro sobre os julgamentos, Richard Kierkegaard argumenta que a responsabilidade primacial coube aos intelectuais. Diz ele que, em geral, as acusações começavam com denúncias de simples feitiçaria. Os tribunais, fossem eles seculares, episcopais ou inquisitoriais, apresentavam então ao acusado uma lista de crimes que esperavam ser admitidos e confessados, e a acusação original de feitiçaria era convertida em bruxaria. A padronização das acusações de bruxaria produziu uma dramática mudança nos poderes atribuídos ao diabo. Antes, a bruxa que celebrava um pacto com Satã desfrutava uma quase igualdade contratual como o Senhor das Trevas, e mais adiante ela passou a ser frequentemente resgatada dos efeitos de sua loucura pela intervenção da Virgem ou de algum santo. Agora, o poder do diabo sobre a bruxa, uma vez consumado o pacto, era completo e sua alma estava perdida. Mediante essa argumentação, o suplício e o assassinato de bruxas eram aplicados, em última análise, para o próprio bem delas, assim como para o de Deus e da sociedade. Joana d'Arc e Gilles de Rais aparecem com frequência em histórias de bruxaria, e ainda que nenhuma fosse pertinente, acusações dessa natureza figuraram como pano de fundo em ambos os julgamentos. Joana foi condenada, por razões políticas, é claro, com base em acusações de heresia, não de bruxaria. Gilles era um pervertido sexual e um homicida cujas alegadas atividades não tinham a menor semelhança com as imputadas às bruxas. O julgamento de um ancião na França meridional, em 1438, é típico do período. Pierre Valin foi acusado de bruxaria e detido pela Inquisição. Não lhe sendo permitido apresentar defesa, foi repetidamente torturado.
O registro do julgamento declara que Valim fez voluntariamente, entre aspas, a sua confissão, o que simplesmente significa que foi torturado, removido do local dos suplícios e colocado então diante de duas alternativas: confessar voluntariamente suas faltas ou voltar para ser novamente torturado. Diante da perspectiva de novos tormentos, Valim confessou invocar Beelzebub, perante quem se ajoelhava habitualmente e rendia tributo. Estivera a serviço do diabo durante 63 anos, e no decorrer desse período tinha negado Deus, pisado e cuspido na cruz e sacrificado a própria filha quando era um bebê. Frequentava regularmente a sinagoga, onde copulara com Beelzebub, que assumira a forma de uma moça, somente esse detalhe era insólito. E onde ele e outros bruxos e bruxas comiam a carne de crianças inocentes. Os juízes não tiveram dúvidas em condená-lo como herege, idólatra, apostata, invocador de demônios. Todos os seus bens materiais foram confiscados e, após a dedução das despesas do julgamento, um terço do restante foi reservado para o arcebispo e para a Inquisição. Mas isso não era o bastante. Exigiu-se de Pierre o nome de seus cúmplices. Exigiu-se de Pierre o nome de seus cúmplices. Voltou a ser torturado repetidamente durante uma semana, até fornecer o nome de algumas pessoas. Seu destino final, assim como daqueles a quem teria denunciado, como não é conhecido, mas é provável terem perecido todos na fogueira. Os repetidos esforços dos inquisidores em persuadir Pierre Valin a delatar não apenas homens do povo, mas também apontar nomes de sacerdotes, membros do alto clero, nobres e homens abastados, indicam que ideias de confisco não estavam ausentes do espírito dos juízes. Dezenas de milhares de julgamentos similares prosseguiram por toda a Europa, geração após geração, enquanto Leonardo da Vinci pintava, Palestrina compunha e Shakespeare escrevia. As bruxas em Macbeth podem ser inverossímeis nos dias de hoje, mas Macbeth foi escrita no reinado de Jaime I, que enforcou mais bruxas do que qualquer outro monarca inglês. A perseguição, longe de declinar no fim do século XV, ganhou novo ímpeto, devido em grande parte aos esforços do inquisidor alemão Heinrich Kramer. Esse parece que era o cara maldoso, né? O que era bem ruim. Também conhecido pelo nome latinizado Heinrich Institoris. Institoris nasceu perto de Estraburgo, por volta de 1430, e ingressou na ordem dominicana. Político arguto, granjeou amigos influentes em Roma e foi nomeado inquisidor no sul da Alemanha em 1474. No início, suas investigações concentravam-se na heresia, mas a partir de 1476 dedicou-se quase exclusivamente às denúncias de bruxaria. Ajudado, a princípio, por seu colega dominicano Jacob, que mais tarde se arrependeu e o condenou, Institoris compilou um manual de grande severidade e não menor corrupção. Foi condenado por sua própria ordem em 1490 por desvio de dinheiro e outros crimes, mas ainda estava ativo como caçador de bruxas na virada do século. Por meio de sua influência na corte papal, persuadiu Inocêncio VIII a publicar a bula Summis Desiderantes Affectibus, em 1484, a qual confirmou todo o apoio do Papa ao trabalho da Inquisição contra as bruxas. Em 1486, Institoris publicou o Malleus Maleficarium, o Martelo das Feiticeiras, com aprovação papal e tendo a bula de 1484 como prefácio. Em 1520, o manual já contava com 14 reedições. Gente, numa época que nem tinha... Não tinha como as notícias não corriam assim, né? 14 edições. Em quanto tempo? Em menos de 100 anos. Bom, vamos lá. Bem organizado, inflamado e desfrutando a anuência papal, o Malleus tornou-se um dos mais influentes livros entre os primeiros que foram impressos. Sua influência esmagou a tradição moderada que dominava a Igreja Católica até então. Segundo Malleus, os 4 pontos essenciais da bruxaria eram a renúncia da fé católica, a devoção integral, corpo e alma,
ao serviço do mal, o sacrifício de crianças não batizadas e a prática de orgias que incluíam relações sexuais com o diabo. Além disso, declarava ser típico das bruxas mudar de forma física, voar, profanar os sacramentos cristãos e fabricar ungüentos mágicos. A razão pela qual a bruxaria era praticada predominantemente por mulheres, asseverou Stitores, é que elas são mais estúpidas, volúveis, levianas, mais frágeis e mais carnais do que os homens. Todos os devotos da bruxaria, homens e mulheres, deveriam ser acusados, detidos, sentenciados e executados. Com o Maleus Maleficarum, a teoria sobre a bruxaria alcançou e suplantou a prática dos tribunais. Em sua descrição dos julgamentos de bruxas na Lorena, Etienne Delcambre argumenta que a maioria dos juízes era honesta, sincera e idealista, homens que acreditavam estar desempenhando um serviço necessário à sociedade, a Deus e até ao próprio acusado, cuja alma esperavam salvar, extraindo-lhe uma confissão. Se o réu era inocente das acusações, acreditavam os juízes que Deus interviria para salvá-la da tormenta. Sugere Delcambre que, com frequência, os acusados talvez compartilhassem essa crença, pois na Lorena somente 10% persistiram em negar sua culpa no momento da morte, confessando os demais na esperança de obter uma execução menos cruel ou de que suas famílias fossem poupadas de novas perseguições. Alguns acusados, inclusive, aproveitariam a oportunidade para fazer com que inimigos pessoais os acompanhassem na morte. Um réu na região de Bar acusou todos os funcionários do tribunal de juízes ameirinhos de práticas de bruxaria. De um modo geral, o uso da tortura é uma explicação suficiente para a maioria das confissões. Alguns suplícios destinavam-se a testar a culpa ou a inocência da bruxa, como o banho, por exemplo, né? Sobrevivência do antigo ordalho pela água, o banho da bruxa requeria atar a acusada de pés e mãos e lançá-la em água profunda. Se afundasse, era sinal de que a água, uma criatura de Deus, a aceitara. Neste caso, ela era considerada inocente e içada para a terra. Se flutuasse, a água a havia rejeitado, e ela era considerada culpada. Uma outra prova era a pesagem. A bruxa era colocada em um dos pratos de uma balança e a Bíblia no outro. Se a bruxa pesasse menos que a Bíblia, era culpada. Ainda havia a prova das punções. Se ela pesasse menos que a Bíblia, se ela pesasse mais que a bruxa, mais que a Bíblia, ela era inocente. Acreditava-se que as bruxas tinham pontos insensíveis espalhados pelo corpo, os quais teriam sido marcados pelo diabo. Por vezes, essas marcas eram visíveis, como uma cicatriz ou um lunar, mas também havia outras invisíveis que só podiam ser localizadas punçando a acusada com um instrumento pontiagudo. Uma outra prova era a marca da bruxa. Muito distinta da marca do diabo, buscava-se no corpo da bruxa qualquer protuberância que pudesse ser considerada um mamilo adicional, no qual, pressupunha-se, os demônios mamassem na forma de familiares. As bruxas eram despidas minuciosamente, esquadrinhadas em busca de qualquer sinal de suas relações íntimas com o diabo. Outras torturas foram criadas para induzir confissões e o comprometimento das cúmplices. A infame casa das bruxas de Bamberg continha parafusos para comprimir polegares, torniquetes para as pernas, troncos para flagelação com paus de ferro, banhos em cal fervente, genuflexórios com farpas afiadas, cavaletes, apolé e outros dispositivos. Na polé, o prisioneiro tinha seus braços atados nas costas com uma corda amarrada a uma roldana e era depois içados ao ar. Com frequência, pesos eram amarrados aos pés a fim de desarticular os ombros sem deixar sinais de maus tratos. Por vezes, parafusos e torniquetes eram aplicados aos dedos da vítima enquanto esta se encontrava suspensa. Meu Deus, é muita coisa. É muita tortura, né? Os torturados deparavam-se com listas padronizadas de perguntas a que deviam responder, e, em sua agonia, confessavam a maior parte das coisas que lhes eram imputadas. Cada confissão convencia as autoridades da validade das listas e reforçava seu uso no julgamento seguinte. A lista preparada para os juízes de Colmar, na Alsácia, é típica.
Aí são as perguntas. Há quanto tempo você é bruxa? Por que se tornou bruxa? Como foi que se fez bruxa e o que aconteceu nessa ocasião? Que demônio você escolheu para ser o seu amante? Qual era o nome dele? Qual era o nome do seu mestre entre os demônios? Que juramento você foi forçada a prestar-lhe? Como fez esse juramento e quais foram as suas condições? Onde consumou a união com seu Íncubo? Que demônios e que outros humanos participaram do sabá? Como foi organizado o banquete do sabá? Que marca do diabo seu íncubo deixou no seu corpo? Que danos você causou a tal pessoa e como foi que os infligiu? Quem são as crianças que você enfeitiçou? Quem são seus cúmplices na prática do mal? Qual é o ungento com que você esfrega o cabo de sua vassoura e como é preparado? Como faz para poder voar pelos ares? A pergunta não era se a pessoa tinha ou não cometido isso ou aquilo, mas quando e como fizera, né? Já induzia, né, a resposta. A reforma protestante do século XVI visou erradicar os excessos da doutrina da Idade Média e insistiu em um retorno à era apostólica. Mas um desses excessos que os reformistas decidiram não abandonar foi a crença na bruxaria. Os protestantes perseguiram as bruxas com crueldade e em quantidade equivalentes à dos católicos. Lutero argumentou violentamente que todas as bruxas deveriam ser queimadas como hereges por terem feito um pacto com o diabo, mesmo que não existissem provas de terem cometido qualquer malefício manifesto a quem quer que fosse. As bruxas, disse ele, constituíam um importante batalhão na vasta legião de inimigos que o diabo estava reunindo contra a verdadeira igreja. Calvino, cuja doutrina enfatizava a onipotência de Deus, dispensou menor importância à bruxaria em sua teologia do que luteranos e católicos, mas aceitou a realidade desse fenômeno e seu perigo para a sociedade cristã. As perseguições em territórios calvinistas foram, exceto em Gênebra, comparáveis àquelas praticadas em outras regiões. Na Alemanha, os protestantes agiram com mais severidade no século XVI, superados pelos católicos no século XVII. Na França, os católicos foram mais rigorosos, mas em lugares onde triunfara a causa protestante, como Inglaterra, Escócia e países da Escandinávia, as perseguições foram igualmente terríveis. Em alguns países católicos, como Espanha e Portugal, julgamentos de bruxas foram raros. As variações de tempo e região eram grandes, mas em geral os protestantes parecem não ter se beneficiado do fato de não ser diretamente afetados pela influência do Malleus Maleficarium e da bula de Inocêncio VIII. Esses documentos baseavam-se em uma longa tradição de crença em bruxas que os protestantes aceitavam tão plenamente quanto os católicos. A perseguição de bruxas por cristãos de todos os credos aumentou consideravelmente no século XVI, quando os conflitos religiosos, os movimentos populares e as guerras provocadas pela Reforma exacerbaram as tensões sociais que geraram a bruxaria. O Código Carolino ou Constitutio Criminalius Carolina, coleção básica de leis do Sacro Império Romano, promulgada em 1532, impunha pesadas penas à bruxaria. O medo de bruxas também foi alimentado pelo crescente número de folhetos e livros sobre teologia popular, publicados para uma população cada vez mais instruída, livros que enfatizavam o poder do diabo e o responsabilizavam pela maioria dos pecados e vícios humanos. O auge da caça às bruxas é o nosso próximo subtítulo. O auge da caça às bruxas ocorreu entre 1560 e 1660. Não é uma coisa tão antiga, né? Assim, começou muito lá atrás, mas não é tão antigo. E sua causa mais importante foram as tensões crescentes entre católicos e protestantes, culminando nas guerras de religião. A perseguição foi mais severa nas áreas onde esses conflitos vinculavam-se a fortes antagonismos sociais, onde calamidades como a peste, a fome e as intempéries climáticas agravavam as tensões sociais, e onde uma longa tradição de julgamentos por heresia havia criado as bases para a repressão judicial da bruxaria, como na França. Os processos eclesiásticos e seculares instaurados contra a bruxaria recrudesceram em número e severidade ao longo desses anos, sobretudo nas regiões católicas da Europa. Depois de 1580, os mais meticulosos e incansáveis jesuítas
substituíram os dominicanos como principais caçadores de bruxas da igreja, e o católico Rodolfo II presidiu uma longa e cruel perseguição na Áustria. Continuaram ocorrendo variações geográficas nos julgamentos. William Monter mostrou que o pânico gerado pela bruxaria não foi tão intenso nas regiões dominadas pelas montanhas do Jura quanto no sul da Alemanha, e que, no Jura, muitos suspeitos detidos não foram condenados. Ali a tortura era imposta unicamente dentro dos limites precisos do Código Carolino de 1352, explica Monter, sendo prestada pouca atenção às acusações e confissões feitas por crianças, quanto aos malefícia específicos tinham de ser abertos e publicamente denunciados contra um suspeito antes que fosse detido. Essas restrições legais conseguiram conter a obsessão persecutória em regiões como a do Jura, mas nas áreas onde tais limitações eram ignoradas, qualquer pessoa podia ser acusada. Russell Hope Robbins apontou que o principal motivo subjacente nas perseguições era o desejo de apropriação dos bens dos condenados. Se assim fosse, deveríamos esperar que uma porcentagem relativamente elevada de pessoas ricas e poderosas fosse encontrada entre os sentenciados, assim como um número bastante significativo de decretos de confisco de propriedades. Mas, de fato, não encontramos uma coisa nem outra. A quantidade de confiscos foi relativamente pequena e em um número desproporcionalmente grande de acusados correspondia a pessoas de parcos recursos materiais. De modo geral, somente em regiões onde a perseguição estava totalmente fora de controle é que pessoas de fortuna foram sentenciadas. Uma das exceções foi Dietrich Flage, condenado à fogueira por bruxaria na cidade de Trier, em 1589. Flage era juiz secular, homem de família proeminente e muito bem relacionado, o que lhe valeu a nomeação como reitor da Universidade de Trier. Por algum tempo, ele próprio foi o responsável pela instauração dos processos contra as bruxas. Nessa função, Flage revelara-se judicioso e comedido, exigindo cuidadosa apresentação de provas. Tal moderação era ferozmente combatida pelo bispo sufragâneo Peter Binsfeld e pelo governador John Zandert, que tivera experiência como caçador de bruxas na região rural em torno de Trier. Os esforços de Binders e Zandert em prol de uma ação mais implacável contra a bruxaria encontraram ressonância popular depois de 1580, quando condições climáticas adversas, pragas de ratos e gafanhotos, saqueadores de ambos os credos religiosos deixaram a população assustada e angustiada. Os tempos, então, eram bem difíceis e as bruxas deviam ser as responsáveis. O empenho de Flage para manter a perseguição maníaca sob controle levou seus inimigos a arquitetarem um plano para eliminá-lo. Fizeram com que um rapaz acusasse Flage de tramar o envenenamento do arcebispo. Persuadiram uma velhota que estava prestes a ser executada por bruxaria a apontar Flage como bruxo, a fim de obter a graça do estrangulamento antes de subir à fogueira, e seguiram-se outras acusações até que em 15 de abril de 1588, uma mulher jurou ter visto Flage no sabá, que tinha ele causado a destruição de searas pelo granizo, lesmos e caracóis, e que fora ele quem persuadira outras bruxas presentes a comerem o coração de uma criança. Flage foi preso e torturado. Sua dor foi intensa e o juiz confessou finalmente ter frequentado sabás, ter tido relações sexuais com o diabo e transformado magicamente lama em lesmas vivas para destruir as colheitas. Flage foi estrangulado e queimado, mas não antes de ter sido coagido a denunciar cúmplices sob tortura, ampliando assim o círculo de acusações, assegurando a Binsfeld e Zandert mais vítimas e fornecendo aos camponeses mais bodes expiatórios para seus infortúnios. As pessoas simples eram acusadas com bem mais frequência do que homens proeminentes como Flage. Em 1587, Walpurga Hausmann, uma parteira, foi julgada e queimada em Dillingen. Presa e torturada, confessou ter tido relações com o diabo e feito um pacto com ele, além de cavalgar um forcado à noite para fazer suas rondas pelos ares, profanar hóstia consagrada, manter um familiar chamado Federlin como seu amante,
fabricar geadas e cometer uma extensa lista de malefícia relacionados com seus deveres como parteira. Admitiu ainda ter friccionado Anna Hanneman com um jento durante o parto, causando a morte da mãe e do bebê. Esmagado o crânio do bebê Dorothea Watcher assim que esta deu à luz, envenenado o filho de Anna Cronte, ministrado um jento ao filho do chanceler, dando em seguida ao rapaz um pônei para cavalgar até que ele perdeu os sentidos e morreu, e sugado o sangue de um dos gêmeos do publicano Kuntz. Gente, que coisa horrorosa, meu Deus. 43 dessas acusações do malefícia combinaram-se com acusações do culto demoníaco. O processo é simples. Morre um determinado número de crianças, a parteira é viúva solitária e impopular. A culpa pelas mortes recai sobre ela e toma contornos sobrenaturais. Portanto, ela deve ser uma bruxa. Mas é mais do que sabido que as bruxas voam à noite, fazem pactos com o diabo e praticam outras espécies de demonolatria. Perguntas a respeito de tudo isso lhe são feitas sob tortura, e em sua agonia e terror, ela confessa. A confissão reforça a imagem aceita da bruxa. Infortúnios são interpretados como ações maléficas. As ações maléficas são vistas como feitiçaria, feitiçaria é percebida como bruxaria e mais um ser humano é torturado e morto. Alguns contemporâneos desse período reconheceram a injustiça. Em 1563, John Weir escreveu um tratado corajoso contra a indiscriminada perseguição às bruxas. Em Da Magia, que é o nome do tratado, argumentou que as bruxas são, na realidade, mulheres velhas e inofensivas que sofrem de distúrbios mentais e que a maioria dos pretensos casos de bruxaria são realmente insuscetíveis de explicação natural. Mas Jane Bodin e outros líderes intelectuais apressaram-se em refutar essa voz da moderação, acusando o próprio Weir de ser bruxo e argumentado que a semelhança das confissões provava o fato de o sabá ser sempre e em toda a parte idêntico. Um pouco mais tarde, Henry Boget escreveu em Discourse des Sorciers seu desejo que todas as bruxas se unissem num único corpo, para que todas pudessem ser queimadas imediatamente numa só fogueira. Essa obsessão, essa ânsia por tortura e morte persistiu durante séculos. Talvez estejamos formulando as indagações erradas quando perguntamos como isso pôde acontecer. Os últimos 100 anos presenciaram o Holocausto, o arquipélago Gulag, os genocídios no Camboja e em Ruanda e incontáveis torturas e execuções secretas. A verdadeira indagação a ser feita é por que ocorrem períodos de relativa sanidade, como os de 700 a 1000 e de 1700 a 1900. Na verdade, o século XVII foi tão sanguinário quanto o XVI. Um século de conflitos religiosos culminado na Guerra dos 30 Anos, em 1618 a 1648, que devastou a Alemanha e envolveu a maior parte da Europa. Em tão conturbado período, as perseguições aumentaram mormente em Colônia. E em Bamberg, onde o bispo John George II mandou queimar pelo menos 600 bruxos e bruxas, e entre 1623 e 1633, os réus foram julgados na famigerada Casa das Bruxas, onde o bispo tinha mandado construir uma câmara de tortura cujas paredes eram decoradas com textos bíblicos. Foi em Bamberg que ocorreu um dos mais infames e vergonhosos processos instaurados contra Jonas Junius. Junius foi inquirido em 28 de junho de 1628, sustentando a sua inocência, pediu para ser acareado por um só ser humano que eu tivesse visto num sabá. Um certo doutor George Hahn, provavelmente na esperança de obter misericórdia para si mesmo e acusando outros, foi trazido à presença de Junius e jurou por sua vida que o tinha visto 1 ano e meio antes num sabá. Em seguida, uma serva jurou tê-lo visto num sabá onde a Eucaristia fora profanada. Junius negou ambas as acusações, mas foi advertido de que outros cúmplices já tinham confessado contra ele e seria melhor se admitisse seus crimes. Em 30 de junho, foi interrogado novamente, embora as outras pretensas testemunhas não comparecessem a depor, como se ameaçara, e uma vez mais Júnior se recusou a confessar. Foi então torturado, primeiro com parafusos que lhe trituraram os dedos das mãos, depois com torniquetes nas pernas. Foi despido e examinado e uma marca azulada foi encontrada em seu flanco direito. Essa marca do diabo foi perfurada.
Colocaram-se em seguida na polé e em 5 de julho, sem tortura, mas com insistentes persuasões, isto é, ameaças de tortura, Júnior finalmente confessou prestar culto ao diabo, frequentar sabás, realizar malefícia e outros chavões da bruxaria. O que confere ao caso de Júnior um interesse em comum é o fato de ele ter conseguido subornar seu carcereiro antes de ser executado, fazendo com que chegasse clandestinamente uma carta às mãos de sua filha, datada de 24 de julho de 1628. E o texto diz o seguinte: muitas centenas de milhares de boas noites, minha muito amada filha Verônica. Inocente fui encarcerado, inocente tenho sido torturado, inocente devo morrer. Pois quem quer que entre na prisão das bruxas deve ser torturado até que invente alguma coisa saída de sua cabeça. Quando fui torturado pela primeira vez, o Dr. Brown, do Kotzendorf, e 2 doutores que não conheço estavam presentes. Então o Dr. Brown perguntou-me: Kinsman, como veio parar aqui? E eu respondi: através de falsidade, através do infortúnio. Replicou ele: escute, Kinsman, você é bruxo, quer confessar voluntariamente? Caso contrário, apresentaremos testemunhas e traremos o carrasco para cuidar de você. Não sou bruxo, disse eu, e tenho a consciência limpa desse assunto. Se há 1000 testemunhas, não me preocupo. As testemunhas compareceram. E depois veio também que Deus tenha misericórdia. E depois veio também, que Deus tenha misericórdia, o carrasco que pôs em mim os parafusos de aperto para me esmagar os dedos, com as 2 mãos atadas juntas, de modo que o sangue espirrasse pelas unhas e derramava-se por toda parte, pelo que não pude usar as mãos durante 4 semanas. Depois, despiram-me, ataram-me as mãos nas costas e prenderam-me na polé. Pensei que era o fim do céu e da terra. 8 vezes me içaram e me deixaram cair de novo, de modo que sofri terrível agonia. E assim foi que acabei por fazer a minha confissão, mas é tudo uma mentira. Segure-se, minha querida filha, que confessei a fim de escapar à grande angústia e às torturas ainda mais cruéis que me seria impossível suportar por mais tempo. O juiz relata em seguida o teor de sua confissão. Depois tive de dizer que pessoas que tinha encontrado no sabá, respondi que não tinha reconhecido ninguém. Seu velho patife, vou ter de chamar outra vez o carrasco para cuidar de você? Diga, não era o chanceler quem estava lá também? E eu disse que sim. E quem mais? Eu não tinha reconhecido mais ninguém. Então ele disse: pense rua por rua. Comece pela praça do mercado, siga por uma rua e regresse pela seguinte. Eu tinha de apontar várias pessoas nesse trajeto. Depois vinha a rua larga. Não conhecia ninguém. Tinha de indicar pelo menos 8 pessoas aí. E assim me interrogaram continuamente sobre todas as ruas, embora eu não pudesse dizer nem dissesse mais nada. Entregaram-me então ao carrasco, ordenaram-lhe que me despisse de novo e me raspasse o pelo todo e colocaram-me sob tortura. Tive de contar-lhes então que crimes tinham cometido. Nada disse. Amarrem esse patife. Então eu disse que pretendia matar meus filhos, mas, em vez disso, acabei matando um cavalo. Não adiantou nada. Disse que tinha tomado uma hóstia consagrada e a profanara. Quando declarei isso, deixaram-me em paz. Querida criança, mantenha esta carta em segredo. Caso contrário, serei torturado implacavelmente e o carcereiro será degolado. Boa noite, pois teu pai, Jones, nunca mais voltará a ver-te. E essa foi a carta, né? Aí tem aqui uma foto, a casa da bruxa de Bamberg, construída pelo bispo John George, continha celas de prisão e notórias câmaras de tortura. E aí, seguimos. A histeria em torno das bruxas produziu certo número de eventos colaterais bizarros no início do século XVII. Entre eles casos de satanismo em conventos, notadamente em Aix-en-Provence, London e Louvres. Ainda que não sejam casos típicos de bruxaria, ilustram a obsessão da sociedade com a bruxaria e o satanismo, e como, sob determinadas condições, pessoas assustadas e sugestionáveis acreditavam facilmente estar elas próprias em comunhão com Satã. A história das monjas de London, que se tornou famosa por intermédio do romance de Aldous Huxley, Os Demônios de London, e do filme de Ken Russell, Os Demônios, requer algum detalhamento. Começou com uma conspiração dos inimigos do padre Urbain Grandier, confessor no convento das monjas ursulinas de London.
A Madre Superiora e muitas das monjas diziam-se possuídas e acusavam o padre Grandier de tê-las enfeitiçado. Simulavam convulsões, rolavam pelo chão enquanto proferiam obscenidades e acusaram o padre de numerosas indecências. Grandier não era um sacerdote exemplar, mas as provas de que era bruxo tinham sido deliberada e habilmente forjadas, incluindo um pretenso e ridículo pacto escrito em latim da direita para a esquerda, assinado por Satã, Beelzebub, Lúcifer e Leviatã, e outros espíritos maléficos, um dos quais marcou seu nome com o desenho de um tridente. Apesar de tão grotescos subterfúgios e do fato de muitas das monjas detratoras terem se retratado publicamente, os inimigos de Grandier não desistiram de seus intentos. Ele foi demoradamente torturado e até a pequena graça de ser estrangulado antes de ser entregue às chamas lhe foi negada. Mas os acontecimentos seguintes tomaram um rumo insólito. Tendo a conspiração obtido completo êxito, não subsistiam quaisquer motivos para que as monjas continuassem fingindo estar possuídas. Contudo, seus sintomas só fizeram piorar. Uma das monjas. Aí tem uma pausa aqui, mas eu vou terminar. Bom, uma das monjas caiu no chão blasfemando em convulsões, levantando a anágua e a camisa, exibindo suas partes íntimas sem pudor e berrando palavras imundas. Seus gestos tornaram-se tão indecentes que os circunstantes desviavam os olhos. Gritava repetidas vezes, maltratando-se com as próprias mãos. Vamos, vamos, me. Aí tem um F, né, que deve ser me fuder, alguma coisa assim. Em outros momentos, as monjas golpeavam seus peitos e costas com as próprias cabeças, como se tivessem o pescoço quebrado, e faziam-no com inconcebível rapidez. Seus rostos ficaram medonhos, tanto que ninguém suportava olhá-los. Os olhos mantinham-se arregalados sem pestanejar. Suas línguas estenderam-se de súbito para fora da boca, horrivelmente inchadas, duras e cobertas de pústulas. Jogavam os corpos para trás, arqueando-se até as cabeças lhe tocavam os calcanhares, e caminhavam nessa posição em espantosa rapidez e por muito tempo. Soltavam gritos tão horríveis e tão altos que nada parecido com isso jamais fora ouvido por alguém. Usavam expressões tão indecentes que envergonhariam até o mais debochado dos homens. Aí tem uma imagem aqui, uma mulher sendo queimada na fogueira, no centro da cidade, e fala: Padre Urbain Grandier, confessor do convento ursulino de London, morreu na fogueira em 1630. Ao fundo podem ser vistas freiras enlouquecidas, cujo o acesso de fingimento e atos de indecência levaram à condenação de Grandier sobre acusação de bruxaria. E aí a gente finaliza o capítulo com esse pequeno pedacinho aqui do trecho. De tanto fingirem a possessão, as monjas acabaram se acreditando, de fato, possuídas. A falsa crença tinha alimentado a histeria e culminado em psicose. Tais eventos indicam o grau em que a mania social da bruxa era capaz de produzir a insanidade dos indivíduos. Mas a febre já ultrapassara seu auge. Em 1687, Luís XIV promulgou um edito contra a sorcellerie, em animadoramente moderado, condenando a feitiçaria, e ignorou os gatos pretos, as monjas obcecadas por sexo e outras lúgubres fantasias da época da caça às bruxas. O pior tinha passado. Depois de 1700, o número de bruxas acusadas, julgadas e condenadas caiu rapidamente. O declínio da caça às bruxas é tão interessante quanto o da sua ascensão. Mas antes de abandonar esse tema, queremos analisar o seu curso na Grã-Bretanha e nas colônias norte-americanas. Então, aqui, no próximo capítulo, né, a gente vai olhar para a bruxaria nesses outros lugares. E ficamos por aqui, pessoal. Esse é nosso capítulo 4. Na sexta-feira temos o capítulo 5, então fica ligado, bruxos e bruxas, porque temos muita coisa aqui ainda para ver e conhecer sobre essa história horrenda, mas que nos cabe conhecer devido a nossos interesses, né? Obrigada pela sua audição, pela sua paciência até aqui. Vamos juntos e juntas até o próximo áudio vídeo. Beijo grande, até lá!